Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Na aula de hoje eu quero falar sobre componentes funcionais. Em React há dois tipos de componentes, os componentes funcionais e os componentes baseados em classe, chamados Class Components. Na aula de hoje nós vamos falar sobre componentes funcionais e na próxima aula nós vamos falar sobre componentes baseados em classe. E depois nós vamos falar qual a diferença entre eles. Bom, componentes funcionais são aqueles que criamos utilizando funções JavaScript. Por exemplo, o componente app é um componente funcional. Ele foi criado como function app. Componentes funcionais têm que retornar JSX ou nulo. Vamos ver aqui, estamos vendo aqui no caso, nosso componente app está retornando um JSX. Vamos lembrar que no nosso index.js nós estamos dando um React de um render no componente app. Esse componente app está aqui no nosso arquivo app.js. Vamos criar agora um novo componente funcional. Vamos começar criando uma pasta chamada components dentro da pasta src. Components. Na pasta components nós vamos colocar todos os nossos componentes. Vamos criar aqui um novo componente, new file, chamado olamundo.js. Poderia ser também JSX. Nessa aula eu vou utilizar JSX, mas geralmente eu utilizo JS. Bom, para criar um componente funcional, a gente começa escrevendo function, o nome do componente, olamundo, que é o nome da função, abre e fecha chaves. A nossa função, que é uma função JavaScript, tem que retornar ou um JSX ou nulo. Isso é obrigatório, retornar alguma coisa. Vamos retornar um JSX do tipo h1 olá mundo. A gente acabou de criar uma função olamundo dentro de um arquivo olamundo.jsx, mas o projeto não sabe dessa função. Nós temos que informar ao projeto que essa função existe. Nós fazemos isso exportando essa função. Podemos exportar como padrão export default. Export default olá mundo. Agora que nós exportamos, nós podemos importar em algum outro componente. Vamos importar o componente olamundo no componente app. Para isso, no início da função, colocamos import olamundo from o caminho, ponto, barra, components, barra, olamundo, e aí eu poderia colocar ponto .jsx, mas não é preciso. Apenas colocando o nome do arquivo, o aplicativo React já sabe que a gente está se referindo a um componente React. Aqui, entre o div, eu vou tirar aquele h1 e vou colocar o nosso olá mundo. Vou rodar agora a nossa aplicação, npm start, nosso servidor de desenvolvimento, e vamos ver se funciona. Veja, funcionou. Olá mundo. Se eu vier aqui e trocar o olá mundo, botando mais algumas exclamações, salvar, ele já recompila olá mundo. Algumas dicas. Primeiro, o nosso app.js, nós não precisamos escrever o import. O Visual Studio Code faz isso para a gente. Assim que a gente começar a digitar aqui olá mundo e der tab, ele importa para a gente o componente. Bom, se o seu Visual Studio Code não fizer isso... minto, eu acho que eu esqueci de avisar, nós temos que instalar antes uma extensão. Aqui em Extensions, nós procuramos React, essa extensão aqui, ES7 mais React Reduce React Native Snippets. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Eu acho que ele faz essa importação mesmo sem essa extensão, mas instale essa extensão e vai ajudar muito o nosso desenvolvimento. Bom, algumas questões aqui. Como esse componente, essa função foi exportada como padrão, com export default, aqui nós poderíamos colocar qualquer nome. Ao invés de olá mundo, vamos botar apenas olá. E aqui também, olá. Vamos salvar, veja que não deu erro e olá mundo continua funcionando.
Já se essa função não fosse exportada como default, vamos excluir aqui o export default e botar apenas export function. Dessa forma, nós podemos exportar várias funções no mesmo arquivo. Um arquivo pode ter apenas um export default, mas export function pode ter vários. Porém, agora nós importamos de uma forma diferente. Aqui no app.js, nós temos que importar entre chaves e exatamente com o nome que exportamos. Olá mundo, aqui, olá mundo. Veja que agora compilou sem problema nenhum. Uma outra questão dos componentes funcionais é que nós podemos exportá-los também ou escrevê-los como uma arrow function. De qual forma? Deixa eu comentar esse export e criar essa função como uma arrow function. Const olá mundo igual, e aqui eu coloco uma arrow function, uma função arrow, uma função flecha ou seta, abre e fecha parênteses, seta, abre e fecha chaves. Aqui esse parênteses do olá mundo é o mesmo parênteses daqui que entra as propriedades que essa função vai receber. No caso, não recebe nenhuma propriedade por enquanto. Agora sim, a mesma coisa, return h1 olá mundo. E agora nós podemos exportar como default. Export default olá mundo. E aqui, como estamos exportando como default, não colocamos entre chaves, salvamos. Veja que agora funciona. Se eu vier aqui, está tudo funcionando. Então é isso. É assim que a gente cria, importa e exporta componentes funcionais. E até a próxima aula.